caros irmãos, que Jesus, nosso Mestre e Senhor, nos envolva num clima de muita paz, harmonia e confiança. É com grande alegria que estamos aqui, nesse convívio fraterno entre irmãos espíritas, e desejamos que tenhamos momentos felizes de reflexão nessa noite, que poderão nos auxiliar, a todos nós, na convivência com o pensamento de Jesus, à luz dos ensinamentos espíritas. Nós vamos fazer algumas considerações em torno dessa temática, Jesus, o anunciador por excelência das leis de Deus. E consideramos um tema extremamente significativo para nós, porque a nossa tentativa é irmos ao encontro do pensamento do Cristo e percebermos a grandeza do trabalho e da revelação espiritual que Ele nos trouxe há mais de 2000 anos, considerando que já no livro Deuteronômio de Moisés, um dos 5 livros do Pentateuco mosaico, o grande legislador hebreu já anunciado no capítulo 18, versículo 18: "E porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar." Para percebermos que o Mestre Jesus, ele de fato é o maior anunciador da verdade divina, considerando a sua condição espiritual, que Allan Kardec, com muita felicidade, vai nos apresentar a partir da questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando o codificador da doutrina espírita indaga aos mensageiros divinos qual o tipo mais perfeito que Deus nos tem oferecido como modelo e guia. Modelo e guia. É uma questão profunda que o codificador da doutrina faz aos espíritos elevados. Tipo mais perfeito. Porque muitos espíritos reencarnaram na Terra com os elevados objetivos de ensinar as verdades divinas. Muito antes de nosso Senhor Jesus Cristo desenvolver o seu trabalho, anunciar a segunda grande revelação, ele enviou muitos missionários que nasceram em diversas civilizações, na Índia, na China, na Pérsia, na Mesopotâmia, na Grécia, entre os romanos, nas Gálias antigas, enfim. Jesus, que é o guia espiritual do planeta, ele enviou mensageiros ao longo dos milênios e pessoalmente ele veio para nos trazer a grande notícia, a grande verdade espiritual, já num outro contexto, não mais o contexto da primeira revelação, mas no que nós, na doutrina espírita, entendemos como a segunda grande revelação. Logo, qual o tipo mais perfeito que Deus nos tem oferecido como modelo e guia? Então isso é muito importante para nós. A mais curta que nós temos no Livro dos Espíritos, Jesus. E Kardec, com a sua sabedoria, já que ele integrava a equipe do Espírito Verdade, ele era um dos integrantes dessa equipe, né, reencarnado. Ele, num comentário muito feliz a essa questão 625, ele vai nos dizer que para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo Ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Daí nós entendemos que
Sendo a doutrina espírita a revivescência do pensamento do Cristo, não é? Essa questão é valiosíssima, porque ela nos liga diretamente ao guia espiritual da Terra, que é o modelo e o guia de todos nós. Nós observamos dentro dos evangelhos muitas passagens que afirmam a condição de Jesus como anunciador por excelência das verdades divinas. Os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles, de modo geral, eles trazem referências significativas em torno desse anunciador sublime. Na questão que envolve o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, e que Allan Kardec, com muita felicidade, trouxe para o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. A lei de Deus, a lei divina ou natural, essa lei imutável, que Kardec já tinha feito estudos no Livro dos Espíritos, quando ele introduz a terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. É a primeira questão 614, quando ele indaga sobre a lei divina, a lei de Deus. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo ele retoma nesse sentido mais do Evangelho, nos colocando diante dessa realidade espiritual, porque de fato Jesus ele veio cumprir a lei de Deus. Com muita felicidade, Kardec então ele faz um comentário belíssimo e profundo nesse capítulo 1, situando que Jesus não veio destruir a lei de Deus, mas que veio cumpri-la, veio desenvolvê-la, veio dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Vejamos, queridos irmãos, que texto, não é, objetivo e profundo. Jesus veio cumprir a lei, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Ou seja, já estávamos mais amadurecidos, já tínhamos recebido a primeira grande revelação com Moisés, e agora dando seguimento, dando prosseguimento e alimentando a lei com a vivência plena do amor, ele inicia na terra a boa nova, anunciando a palavra divina como o anunciador por excelência. Kardec também nos diz que o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo, né, por exclusiva autoridade a sua palavra, mas que cumpria-lhe, né, o testemunho daquelas profecias antigas que vários profetas tinham predito a vinda de um Messias. Cabia-lhe então dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. E a sua autoridade? A sua autoridade vinha da sua condição excepcional como espírito puro, o mais puro dos espíritos que encarnou neste planeta. E é tão grandiosa a anunciação que ele faz dentro do contexto da Boa Nova, que quando o evangelista Mateus conclui o capítulo 7 do seu evangelho, ele diz exatamente assim: e sucedeu que, concluindo Jesus este discurso, o Sermão do Monte, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, pois estava ensinando a eles como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ou seja, ensinar como tendo a autoridade, condição espiritual, condição evolutiva, e não como os fariseus, como os escribas. E, pois é, trabalhavam nessa perspectiva, não é? Mas Jesus
o mestre por excelência, ele de fato ensina com a autoridade espiritual. Entrando em contato com aquela grande multidão no crepúsculo, nas margens do lago de Genezaré, a sua palavra socorria os corações mais necessitados que ali estavam, convidando cada um a observar a presença do reino de Deus no interior de seus espíritos. Isso para nós, meus queridos irmãos, é extremamente significativo. E aí, todo esse contexto da vinda do Messias, que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos situa com muita felicidade, de que muitos espíritos estavam sintonizados com a esfera do Cristo e que esses espíritos reencarnaram com missões específicas para ancorar, para apoiar aquele que é a luz do mundo. Isaías faz uma passagem belíssima. Como o pastor, ele apacenta seu rebanho, com o braço reúne os cordeiros, carrega-os no regaço, conduz carinhosamente as ovelhas que amamentam. É um texto poético, não é? Do profeta Isaías. E depois o próprio mestre iria dizer: eu sou a porta das ovelhas. Ainda Isaías diz assim: como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, do que proclama boas novas e anuncia a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Porque toda a mensagem do Cristo, meus irmãos, é o testemunho da presença de Deus entre os homens. Ele, na expressão de um espírito no livro A Gênese, de Allan Kardec, o espírito diz assim: Jesus é o médium de Deus. Tem lá uma expressão, quando Kardec vai discutir essa questão, se Jesus foi médium, se não foi médium, o espírito diz assim: bem, poderíamos utilizar uma expressão, né? Uma analogia, e dizer assim: Jesus, o médium de Deus, porque sendo ele o mais puro dos espíritos que aqui encarnou, a sua sintonia é plena com o Pai, e ele era sem dúvida e foi e é esse instrumento fidelíssimo para que a vivência plena das leis divinas, que são leis universais, elas sejam compreendidas e vivenciadas por todos nós. Então é realmente um texto maravilhoso. Estão gostando desses textos? Não são textos suaves, não é? Do profeta Isaías, lá no Antigo Testamento. Ainda Isaías, eu gosto muito de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus, quando em um determinado momento ele comparece a uma sinagoga. Ele começa o trabalho de pregação, de anunciar a verdade espiritual. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Yahvé, Deus, me ungiu. Naquele contexto não se pronunciava o nome de Deus, era proibido até dentro dos preceitos, dentro da legislação mosaica, não se pronunciava esse nome. Tinha que se utilizar uma espécie de um simbolismo, mas nunca se dirigia-se a Deus. Era proibido. Então o próprio Jesus cumpriu o que a legislação dizia. Enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, a curar os quebrantados de coração. E de fato, Jesus esteve o tempo todo cercado por uma multidão aflita, sofredora, carente em todos os aspectos, como nós hoje continuamos tão carentes, né, da presença dele, dos seus exemplos, das suas lições confortadoras, né, naquela época da mesma forma. Assim, queridos irmãos,
Marcos também nos diz, depois de João ter sido entregue, que João foi esse aí? Foi o João Batista, que era primo legítimo de Jesus e que é considerado um precursor da Boa Nova, ou seja, ele veio preparar os caminhos do Senhor. É uma fidelidade extraordinária desse espírito João Batista, né? Que tinha sido no passado o profeta Elias. Então ele retorna com essa missão de contribuir. Vamos dizer então que ele é o primeiro cristão, porque de fato ele preparou o caminho, anunciou a vinda do Senhor. E nos diz Marcos, depois de João ter sido entregue, Jesus foi a Galileia proclamando o Evangelho de Deus. Evangelho significa revelação divina. Evangelho significa palavra do Senhor. Então, meus queridos irmãos, quando João ele foi preso por ordem de Herodes, Jesus foi a Galileia, porque ele era galileu. Ele nasceu e viveu numa região muito miscigenada, onde havia estrangeiros e existiam pessoas de várias nacionalidades. Ele não nasceu naquele contexto de Jerusalém. Ele foi para lá depois pregar, anunciar e até chegar na crucificação. Mas ele vivia naquele contexto dos pescadores de Cafarnaum, onde ele começou o seu trabalho. Logo, logo João foi entregue, Jesus foi a Galileia e começou a proclamar, a anunciar o Evangelho de Deus. Proclamar requisita autoridade para isso. É um arauto. Naquela época, né, do Império Romano, existiam as proclamações. Quando o imperador, havia os editos, as normas, as prescrições, aquilo que vinha da determinação do governo, os arautos, geralmente, eles se apresentavam, né, nas cidades, em nome do imperador, para anunciar, para proclamar. Só que a proclamação de Jesus é excepcional. Não tem nada a ver com a questão de César. Pelo contrário, ele mesmo disse, dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Ou seja, cumpram todos os deveres, todas as obrigações que vocês têm para com o Estado, para com o próximo, etc, etc. E proclamava Jesus o Evangelho de Deus, ou seja, a palavra divina, a revelação divina, dizendo, está completado o tempo. Ou seja, eu aqui estou. João cumpriu a parte dele, os profetas também. Agora eu, que sou o Senhor e Mestre, estou com vocês. E está próximo o reino de Deus. Reino de Deus, meus irmãos, no sentido das leis divinas ou naturais que regem o universo. Porque esse é o grande objetivo de Jesus, que nós aprendamos as leis divinas. Allan Kardec, com muita sabedoria, ele tratou tudo isso no Livro dos Espíritos. E ele faz um destaque especial na conclusão do Livro dos Espíritos, quando ele nos diz que o progresso da humanidade se assenta no cumprimento da lei de justiça, de amor e de caridade. Então, essa é a lei plena, justiça, amor e caridade. E os Espíritos ainda dizem assim, se vocês aprenderem essas leis, elas são leis universais. Não é só aqui para a Terra, não. Essas leis são leis do universo. Então, aprendendo as leis divinas com Jesus, que nos iniciou verdadeiramente em torno dos verdadeiros atributos de Deus, nós estamos nos preparando na condição de quê? De cidadãos do universo, para transitarmos nesses universos, né? Os estudiosos falam de universos, né? Universos. Mas para isso é preciso de Jesus se arrepender.
O Espiritismo diz para nós que quando um espírito está infelicitado, cometeu muitos males na vida, essa coisa, quando ele desencarna, se não o fizer antes de desencarnar, ele primeiro tem que ser tocado pelo remorso, se arrepender, para que depois ele peça uma nova oportunidade e ele possa expiar, ele possa regenerar, ele possa melhorar e evoluir. Exortando também, com muitas outras palavras, Jesus evangelizava o povo. E esse povo, a gente entende, não era só aquela população mais carenciada, porque nas pregações do Lago de Genezaré, romanos, gregos e muitas pessoas, não é? Ali estavam buscando a palavra divina, a palavra do Mestre. A lei e os profetas foram até João, no sentido de que até João Batista, os profetas trouxeram todo aquele ensinamento que envolve o amar a Deus e o amar ao próximo. Mas que a partir daquele momento, ele pessoalmente, como o mestre por excelência, ele ensinaria com o seu exemplo vivo. É tão forte o exemplo de Jesus, que depois da sua partida, os seus discípulos vão fundar uma casa de assistência nos subúrbios de Jerusalém, e que Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Paulo e Estevão, nos traz um estudo maravilhoso de como era a vida dos primeiros cristãos. Esse é um livro importantíssimo, até num período assim mais tranquilo, né? A gente, nessa transição de um ano para outro, é uma maravilha, porque a gente vai entrar em contato com Gesiel, Estevão, né, que é o mesmo Estevão, e etc. Tudo isso, meus queridos irmãos, Jesus anuncia para que nós cheguemos aonde? No amar a Deus acima de todas as coisas. E ele diz assim: este o maior e o primeiro mandamento. Olha aí, primeiro mandamento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele resume toda a lei. E os profetas, que era muita coisa a ser estudada, eram muitos preceitos de ordem da legislação mosaica, mas Jesus se atém àquilo que é eterno, àquilo que é divino, mas respeita profundamente os costumes, né, judaicos, as práticas judaicas. Isso é muito importante quando a gente vai estudando um pouquinho sobre o cristianismo primitivo, né? Queridos irmãos, diante de tudo isso, então nós ficamos assim: Jesus, o anunciador, né, maior, que veio à Terra para cumprir uma elevada missão de nos apresentar os verdadeiros atributos de Deus: justiça, amor, misericórdia. Ele, naquele contexto maior do seu trabalho, em um determinado momento, já da culminância da sua tarefa entre nós, ele se auto-identifica, porque ele já o fizera à mulher samaritana, no poço de Jacó, aquela passagem belíssima, quando Jesus chega em Samaria e ele vai a um poço, estava com sede, e tinha uma mulher que era uma samaritana, e ela percebe pelos trajes dele que ele era um judeu. E Jesus diz assim: mulher, dá-me de beber. E a mulher olha e diz: como você me pede água, a mim que sou uma samaritana? Os samaritanos e os judeus, eles tinham rixas antigas. E Jesus disse: se você soubesse com quem você está falando, você me pediria da água viva. Água viva. A mulher ficou impressionada. Água, porque ela ia no poço todo dia, buscava água e nunca conseguia abastecer a sua casa. Todo dia ela voltava ao poço para buscar água. E Jesus disse: se você souber com quem você está falando,
você vai me pedir a água viva. Que água viva é essa? E ela ficou curiosa e terminou ela indagando: e quem és tu? E Jesus diz assim: eu sou o Cristo. Ele se identifica para a mulher samaritana, uma identificação. E aqui então ele vai fazer como que um fechamento, né? Dizendo: eu sou a luz do mundo. Meus irmãos, luz. Mas ele não disse só que ele era, ele disse também para os discípulos: vocês são a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, faça brilhar a sua luz. Eu sou a luz do mundo, não é? E aí ele diz assim: aquele que estiver comigo não andará em trevas. Também ele diz: eu sou o pão da vida. Então, claro que tem toda uma visão espiritual, tem toda uma visão aí simbólica, né? Metafórica, para a gente ir penetrando no sentido mais espiritual dos textos evangélicos, porque tem um sentido literal do texto, né? Tem um sentido simbólico, tem um sentido alegórico e tem um sentido espiritual. E especialmente o Evangelho de João é considerado o Evangelho espiritual. É aquele Evangelho que nos leva mais para a interioridade espiritual, para a gente se perceber como espírito imortal em crescimento permanente. Daí, eu sou o pão da vida, mas ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Isso é lindo. Porque lá no texto, quando a gente vai lendo essas referências lá, é que nós vemos no contexto essas frases. E elas dizem muito, não é? Eu sou a porta das ovelhas. Ele vai retomar as práticas dos pastores, não é? Que ao entardecer, né, reuniam, tangiam os seus rebanhos, geralmente para uma gruta, e eles ficavam à porta, vamos dizer assim, protegendo de salteadores, de outros animais. E então Jesus diz que é a porta. E Emmanuel diz que é a única porta verdadeira que nos conduz à libertação espiritual. Porque portas existem muitas, não é, meus irmãos? Portas que nos conduzem ao abismo, portas que nos conduzem à fascinação, portas que nos conduzem ao desajuste moral. Mas essa porta verdadeira significa o quê? Aprendam as minhas lições de Jesus e vocês terão vida, e vida em abundância. Vida, né? Eu sou o bom pastor. Lembram lá, cruzando com a profecia de Isaías? Lá que Isaías coloca, né? Que ele se chamaria realmente aquele que reuniria os seus rebanhos. Eu sou o bom pastor. E dentro do contexto dessas expressões ele diz: e das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. E ainda diz: e eu tenho ainda outras ovelhas que não são deste rebanho. O que faz que muitos autores espíritas, a partir dessa visão da pluralidade dos mundos habitados, eles cheguem também a algumas ilações de que Jesus não é só o guia da Terra, não, mas de todo o sistema solar. Então a coisa é muito mais ampla, né? Aqueles que vão aprofundando e vão vendo que a dimensão dele é muito maior, não é apenas a Terra, mas é muito mais amplo, né? Também eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que mesmo esteja morto nos sentimentos, nas imperfeições, nas frustrações, nos vícios, se renovará com o ensinamento que ele nos trouxe. Agora essa expressão é belíssima dentro do Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é? Que Carlos Torres Pastorino, ele traduz assim do grego: eu sou o caminho da verdade e da vida. Mas como ele é o representante máximo de Deus aqui, alguns até o chamam de Deus nas culturas mais antigas.
Então, realmente, na nossa realidade espiritual, Jesus, nós sabemos, ele é Filho de Deus, ele não é Deus, mas muitos ainda o consideram assim. Mas ele diz, eu sou a vinha verdadeira. Então ele trabalha com essas metáforas, com essa linguagem figurada, utilizando o que? Os costumes da época, o trabalho da vinha, né? O trabalho do pastor, enfim, para nos dizer a todos, vós sois deuses, vós sois o sal da terra. Naquele dia em que aquela mulher chamada, né, pecadora, ela se apresenta diante do mestre, as pessoas queriam, né, levá-la ao apedrejamento, e depois que Jesus pronuncia aquela frase, se alguém estiver sem erro, atire a primeira pedra. Todo mundo se afastou da praça, porque todo mundo tinha o quê? Muitos defeitos, muitas imperfeições, muitos limites morais. Aí Jesus fica só com a mulher e diz assim, mulher, onde estão os que te condenavam? Ninguém te atirou a pedra? Não, Senhor, eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Meus irmãos, a autoestima daquela mulher subiu infinitamente, né? E nos diz Amélia Rodrigues, nas suas belíssimas páginas do Evangelho, que a partir daquele dia aquela mulher se tornou alguém que desenvolveu um trabalho especial de evolução espiritual e de atendimento às criaturas mais infelizes. Logo, nós podemos associar, né, a segunda revelação, o Evangelho, o seu sentido espiritual, né, foi dado de público por Jesus no início do seu ministério. Então, entendendo o Evangelho como revelação divina. Daí, Kardec, com muita sabedoria, expressou as três grandes revelações, que ele comenta tão bem no Evangelho segundo o Espiritismo e no livro A Gênese, o capítulo 1 do livro A Gênese. Jesus revela as verdades eternas, né? Hermínio Corrêa de Miranda, ele nos diz numa das suas obras, Cristianismo, a Mensagem Esquecida, é um livro maravilhoso de Hermínio Corrêa de Miranda. Ele me diz assim, que todas as verdades espirituais estão contidas nos ensinos de Jesus. Todas as verdades. As eternas verdades, que alguns tinham acesso nos chamados processos de iniciação nos cultos antigos, né? E que Jesus, ele colocou, digamos assim, ao nível das pessoas mais simples. Mas tinha coisas que eram complexas para entender e por isso ele prometeu que nos enviaria um outro Consolador, né? Então Jesus, ele revela as eternas verdades que o Espiritismo restaura, que o Espiritismo explica, que o Espiritismo desenvolve. Deus, Espírito, comunicabilidade dos Espíritos, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados. Há muitas moradas na casa do meu Pai, né? É preciso nascer de novo, né? E tudo isso, meus irmãos, que o Espiritismo, que é o desenvolvimento do pensamento do Cristo, nos apresenta no Espiritismo, nos ofertando, vamos dizer assim, de forma tão bela, a moral do Cristo revivida, porque é a moral mais pura. Por quê? Porque foi ensinado pelo Espírito mais puro que nos trouxe essa mensagem. Assim, meus queridos irmãos, Jesus, né, é de fato o anunciador de Deus por excelência, mas ele diz que ele não fala por ele mesmo. A humildade de Jesus é extraordinária. Ele diz, porque eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento quanto ao que eu digo e ao que eu falo.
Jesus então é bem obediente, não é, a Deus? Porque a gente, Jesus, ele estava solto, né, pregando, mas ele estava cumprindo uma missão divina. Então ele não falava por ele só. Claro que ele estava identificado plenamente com Deus, quando ele chega a dizer, eu e o Pai somos um, no entendimento, no conhecimento da verdade, na vivência dos sentimentos mais nobres. Mas ele diz que não fala por ele mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento. E o tempo todo ele está retomando a questão do mandamento, que é o amar a Deus, é o amar ao próximo. E ele diz que sabe que o mandamento de Deus é a vida eterna, a vida plena, o conhecimento e a vivência das leis divinas em toda a sua amplitude. Portanto, as coisas que eu falo como o Pai me tem dito, assim eu falo. Quando nós estudamos as passagens dos evangelhos, a gente percebe muito que Jesus meditava, após atender a multidão, ele se recolhia. E Jesus era madrugador. A gente vê assim nas passagens do evangelho, vamos dizer, nas 4 horas da manhã, a gente já vê lá a expressão. E Jesus saiu de casa e foi se recolher num monte, em tal lugar. Então Jesus é madrugador, viu? Gosta de acordar bem cedo para poder fazer primeiro a sua meditação, a sua prece. Às vezes a gente sai de casa correndo tanto, né? Que a gente nem lembra de fazer uma oração, pedir a Deus, Senhor, sustenta o meu dia, me inspira. Às vezes nós temos tanta pressa. Na época de Jesus também muita gente tinha pressa. E ele nos dá esse exemplo, né, de quietude, de recolhimento e de trabalho. Kardec, nessa mesma perspectiva de retomada do pensamento do Cristo, ele nos diz que ele, o Cristo, tomando da antiga lei o que é eterno e divino. Olha aí, meus irmãos, esse destaque de Kardec, eterno e divino. E rejeitando o que é transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, que estava lá numa das partes da lei mosaica, a lei divina e a lei do legislador, Jesus acrescentou então, tomando da lei antiga, que é a lei de Deus, o que é eterno e divino, ele acrescentou a revelação da vida. Qual foi a vida? Vida futura. Digam comigo, vida futura. Vida futura. Maravilhoso, está todo mundo lúcido, maravilhoso, né? Revelação da vida futura, isso é uma maravilha, né? Bem como de que das penas, me ajudem, das penas e recompensas. Então, 2 grandes ensinamentos são retomados, e principalmente uma nova concepção de Deus. O Deus como um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de perdão, um Deus que eleva o seu filho, né? Que ajuda o seu filho a progredir. É o próprio Kardec que nos diz que toda a doutrina do Cristo, ela se funda no caráter que ele atribui à divindade. E aí Kardec nos diz que Jesus nos revelou de fato os verdadeiros atributos de Deus. E ele diz assim, se nós tivermos a compreensão dos verdadeiros atributos de Deus, nós aprenderemos a conviver com todas as religiões, com todas as pessoas. Porque os verdadeiros atributos de Deus é aquele Deus amoroso e bom, que não é Deus apenas de um grupo, mas é o Pai, né? É o Pai da humanidade. O Espiritismo, diz Kardec, bem longe de negar ou destruir o Evangelho, como tem pessoas que às vezes até dizem que vocês espíritas, vocês não são cristãos. A gente ouve muito isso, né? E a gente não está muito preocupado que as pessoas digam isso não, porque o importante é a nossa ligação com Deus, com Jesus, com os nossos sentimentos, que os homens continuam fazendo seus preceitos, suas teorias, etc. O importante é nós estarmos nessa sintonia. O Espiritismo, bem longe de negar ou destruir o Evangelho, diz Kardec,
vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza, olha aí, que revela tudo aquilo que o Cristo disse e fez. Para aprofundar esse estudo, a gente pode fazer a leitura do capítulo 1 da obra A Gênese, de Allan Kardec, onde ele reconstrói as 3 grandes revelações. O Espiritismo, então, meus queridos irmãos, vai elucidando os pontos obscuros do ensinamento cristão. Vai tirando esse véu que cobre muitos ensinos pela incompreensão que a gente em torno desses temas, o limite de entendimento, de amadurecimento espiritual. Porque o Evangelho, ele requisita, para ser bem entendido e compreendido, amadurecimento espiritual, para a gente poder ir penetrando dentro das nossas possibilidades. Daí Kardec afirmar, considerando que o Espiritismo elucida os pontos obscuros do ensinamento cristão, o Cristo nos parece muito maior, diz Kardec. Já não é simplesmente um filósofo, é um Messias divino. Então são assim expressões, reflexões de Kardec que muito nos ajudam a entender o nosso anunciador maior das verdades espirituais. O Mestre nos diz Emmanuel, essa mensagem é belíssima, eu tirei alguns trechos para a nossa reflexão. Ela está num dos livros da Federação Espírita Brasileira, que é uma coletânea do Estudo dos Evangelhos por Emmanuel, né? No Evangelho segundo Mateus. É uma mensagem que ali está, belíssima. Jesus e César. Jesus e César. Ali ficou uma coisa incoerente. Isso foi na hora da digitação. É Jesus e César, viu? Não é Jesus, é César, não. Rosenir, me lembre para eu retificar isso aí. O Mestre, acima de tudo, serviu ao reino de Deus, diz Emmanuel, de que era representante e portador, dirigindo o seu evangelho de amor, não só ao homem físico, mas essencialmente ao homem espiritual, que somos nós, né? Aí Emmanuel, nos ajudando a entender o ensinamento do Cristo, ele diz assim, com a segunda revelação, Jesus, aí ele coloca esses pontos para a nossa reflexão, entregou aos filhos da terra a herança do céu. Que herança é essa? Os ensinamentos superiores, as verdades espirituais. Ele integrou seus discípulos na doutrina viva do bem e da verdade. Do bem e da verdade. Ele estabeleceu caminhos entre a sombra e a luz, nos dizendo, vós sois a luz do mundo. Vamos dizer comigo, vós sois a luz do mundo, faça brilhar a sua luz. Bom, né? A gente sente aquele conforto dentro de nós, aquela vontade cada vez mais de melhorar. Ele aperfeiçoou caracteres, ele purificou sentimentos, ele elevou corações. O coração de Madalena e de tantos outros foram elevados por Jesus no passado e hoje. Nós estamos todos nessa perspectiva. E Jesus instituiu a universidade do reino de Deus e da sua justiça. Não é maravilhoso a gente estudar o Espiritismo para poder chegar na essência do pensamento de Jesus? Logo, queridos irmãos, a obra do Cristo é de semeadura. Semeadura do bem, da fraternidade, do perdão, da benevolência, da indulgência. É trabalho de semeadura, de germinação, crescimento, que envolve tempo e também de trabalho constante. Trabalho constante, serviço constante.
Essa expressão de Emmanuel eu achei maravilhosa. Jesus plantou com o seu exemplo o cristianismo sublime no campo da humanidade. É uma expressão que merece uma reflexão bem cuidadosa, né? Jesus, com o seu exemplo, plantou o cristianismo sublime no campo da humanidade. E disse, quase partindo para o mundo espiritual, reuniu os seus discípulos e disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Aqueles mesmos mandamentos que ele recebeu de Deus. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Consolador naquele sentido de que nos esclareceria. É o Paráclito, é o advogado, é aquele que nos defende, é aquele que nos esclarece, é aquele que vai conosco às audiências da vida e vai nos impulsionando para a gente acertar e escolher os melhores caminhos. Ele consola, mas ele esclarece, ele defende, ele orienta, ele ilumina. E esse Consolador ficaria conosco para sempre. E Emmanuel nos diz, na exemplificação do Cristo, o Espiritismo evangélico, na sua condição de cristianismo redivivo, nos oferece as diretrizes para a solução dos problemas transcendentes de ordem espiritual. E todos nós enfrentamos problemas de ordem espiritual. Na atualidade do mundo, o Espiritismo, diz Emmanuel, é aquele consolador prometido, enfeixando nova e bendita oportunidade de redenção. Nós estamos tendo uma felicíssima oportunidade de redenção espiritual. Vamos aproveitar ao máximo no trabalho do nosso burilamento íntimo, da nossa melhoria, do nosso crescimento interior na vivência do bem. Estamos quase fechando. E diz Emmanuel, aos espíritas dos tempos novos surgem lições vivas que não podem relegar o esquecimento. Lições vivas. Vamos meditar, são lições voltadas para o nosso autoaprimoramento, para o nosso crescimento. O Espiritismo restabelece os ensinos de Jesus sem as alegorias das parábolas e de forma direta nos trouxe ao conhecimento das leis divinas. Vamos então ao livro dos Espíritos, meus irmãos. Lá, conhecimento da lei divina ou natural. Início da parte terceira do livro dos Espíritos. As nossas reencarnações aqui, ou os processos iluminativos que todos nós temos, né, no planeta, têm esse objetivo. Que a gente aprenda, conheça, aprenda e viva as leis divinas que os Espíritos retomaram a partir do ensino de Jesus. E Kardec também nos diz na Gênesis, a humanidade chegou a um nível de maturidade para compreender a verdade estabelecida. Essa palavra verdade, ela vai aparecer muito assim nas falas de Allan Kardec. Jesus já dizia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando Kardec teve contato naquele dia, numa reunião mediúnica, que ele perguntou como era o nome do seu guia espiritual, e o Espírito disse, você pode me chamar verdade. E Kardec disse, você diz verdade, aludindo assim aqui. Aí o Espírito diz assim, a verdade que você procura, né? A verdade que você procura. E Sócrates também procurava a verdade. Os grandes luminares, né? Eles estão sempre na busca da verdade. E Jesus, com a sua sabedoria, o conhecimento da verdade que liberta, conhecereis a verdade e ela vos libertará plenamente. Emmanuel, de forma muito bela, ele nos diz, só Jesus é bastante grande e bastante puro para ser integralmente seguido na terra como sendo o nosso Mestre e Senhor. É uma mensagem linda intitulada Jesus, o Guia Real, onde ele nos diz exatamente sobre isso.
Então, a doutrina espírita, queridos irmãos, ainda com Emmanuel, nos reconduz ao Evangelho, em sua primitiva simplicidade, porquanto somente assim nós vamos compreender, ante a imensa evolução científica do homem terrestre, que o Cristo é o sol moral do mundo, a brilhar hoje como brilhava ontem, para brilhar mais intensamente amanhã. Esses espíritos são fidelíssimos a Jesus de Nazaré, né? Então, o Cristo é o sol moral do mundo. Vamos repetir, porque é linda essa expressão. O Cristo é o sol moral do mundo. A brilhar hoje, vamos, me ajude. Como brilhava ontem, para brilhar mais intensamente amanhã. A doutrina espírita nulo revela atualmente o Evangelho de Jesus sob a luz da verdade, fiel ao próprio Cristo que nos advertiu convincente. Essa daí eu já tinha dito para vocês: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Afirmando Kardec, Jesus pelos Espíritos voltou à Terra, agora é da nossa querida Joana de Ângeles, não é? A benfeitora espiritual que dirige esta casa, né? Então, a querida benfeitora que conviveu diretamente com Jesus no lago de Genezaré, a Lagoa Nova nos fala da convivência de Joana com Jesus, né? Era uma das mulheres que acompanhava e servia ao Senhor. Jesus era bem acompanhado por um grupo de mulheres que cuidavam, vamos dizer, dos aspectos mais materiais do seu trabalho: alimentação, roupa, cuidados diversos. E elas acompanhavam Jesus onde Jesus estava. E entre essas mulheres estava Joana, que era esposa de um intendente de Herodes. E no livro Boa Nova, nós vemos aqueles diálogos maravilhosos sobre, né, essa convivência belíssima, né, de Joana com nosso Mestre Jesus. Ela então nos diz: afirmando Kardec, Jesus, pelos Espíritos, voltou à Terra a ampliar-lhe infinitamente os horizontes na direção das galáxias. Jesus, o excelso Rei Solar. Espiritismo, estrela fulgurante e sempre luminescente no mundo. Que vivência, né? Para você fazer uma síntese dessa, é preciso um nível de evolução e de vivência das leis divinas. É a nossa querida Joana de Ângeles. E aí, irmãos queridos, que nós possamos de fato ter o Natal todos os dias da nossa vida. Mas como o homem convencionou a partir do século III e IV, não é? Sobre essa data, nós nos associamos a toda essa vibração que envolve o planeta inteiro. Quando nós chegamos nesse mês de dezembro, se a gente ora, medita, eleva as vibrações, a gente sente que tem algo diferente no ar. É porque desde 2000 anos que essa luz fulgurante, ela está conosco, nos socorrendo, nos acalmando, nos consolando, nos iluminando e dizendo para nós: sigam para frente, porque o caminho é esse, é o caminho da conquista de si mesmo, da melhoria de si mesmo, da iluminação de si mesmo. Faça brilhar a sua luz. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, e receba o nosso abraço carinhoso também da direção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, com votos de muitas realizações para essa casa nesse final de ano, em 2016 e nos anos que se seguirão. Jesus esteja sempre conosco. Obrigado.